Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tirar a máscara, né, pastor? O senhor me permite tirar a máscara? Ok. Glória a Deus. Amados, é um prazer estar aqui pela primeira vez, conhecer o nosso querido pastor presidente, pastor José Joaquim, sua digna esposa, missionária Lucimar. Agradecer a Deus. Oh, meu querido, muito obrigado, viu? Agradecer a Deus pela vida do nosso querido irmão Adonias, sua digna esposa e filha. Nos conhecemos há algum tempo. O servo de Deus esteve pregando lá no congresso, onde estamos servindo a Deus. E quero agradecer. O servo de Deus foi o canal para que chegássemos. Agradecer também a minha esposa que me acompanha nessa noite. E louvar a Deus por cada um dos irmãos que estão aqui, nesta linda igreja que está aguardando o arrebatamento. Vocês estão aguardando a vinda de Jesus? Irmãos, antes da palavra, eu quero deixar um presente para o pastor, o anjo da igreja. Esse livro aqui eu escrevi com a minha esposa sobre metodologia da pesquisa científica, que é do nosso instituto. Então, tem a dedicatória aqui ao pastor José Joaquim, a sua digna esposa, a missionária Lucimar. Eu queria que você louvasse a Deus com as palmas pela vida do nosso pastor. Pastor, receba a palavra. Irmãos, vamos então para a Bíblia. Abra a palavra no capítulo 6 do livro de Neemias. Versículo 3. Neemias, capítulo 6 e versículo 3. Diz assim a Bíblia: Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? A pergunta que eu vou fazer para os irmãos não é pegadinha, é para a gente fazer uma reflexão nessa noite. O que dá mais trabalho? Construir ou reconstruir? Quem concorda que a reconstrução dá muito mais trabalho do que a construção? Levante a mão. O que Deus deu a Neemias se chama Ministério da Reconstrução. Logo, Deus deu para Neemias trabalho fácil ou um trabalho difícil? Não sei quanto tempo a pandemia vai continuar. Por quanto tempo a gente vai usar máscara e esse isolamento social vai continuar aí no nosso país. Haja vista que a crise está a cada dia crescendo mais, né, irmãos? Hoje houve a queda do ministro da Saúde, há uma instabilidade econômica muito grande, mas ao final desta pandemia, porque a luta tem dia para começar e tem dia para acabar, igreja, o Senhor vai despertar no meio do seu povo ministérios da reconstrução. E aqui na minha retaguarda e na minha dianteira, eu já estou vendo aqui Deus levantando muitos Neemias para fazer esta obra. Deus deu a Neemias a missão de reconstruir algumas coisas. Número 1, a cidade de Jerusalém. Número 2, reconstruir os muros da cidade. Número 3, reconstruir as portas da cidade. E número 4, fazer a restauração moral,
do povo judeu. Alguma coisa Deus está colocando nas tuas mãos nesta noite. E você será instrumento de Deus para executar uma restauração, uma reconstrução nesta cidade, neste bairro, nesta igreja, nesta região, e sairemos cantando o hino da vitória. Você crê comigo? Neemias está na Pérsia, trabalhando como copeiro do rei. A Pérsia do Antigo Testamento é o atual Irã, dos dias atuais. Mas a obra de Deus com Neemias está a 1.450 quilômetros de distância. Está em Jerusalém. Eu não sei qual a distância entre você e onde Deus tem a executar algo através de você. Mas Deus encurtou a distância e Neemias chegou no centro da vontade de Deus para executar a reconstrução. Da mesma forma, Deus fará na vida de cada um que está aqui nessa noite. Você chegará no lugar que Deus tem determinado e a obra será feita, e o diabo, queira ou não queira, o nome do Senhor será glorificado no seu ministério. Neemias, então, ele era o copeiro do rei, como já falei, lá na Pérsia. Mas ele tinha um irmão biológico chamado Anani, que estava em Jerusalém. E o irmão de Neemias, ele sai de Jerusalém e vai ao encontro do seu irmão, Neemias, e viaja os 1.450 quilômetros de Jerusalém até a Pérsia. Chegando lá o Anani, ele encontra-se com Neemias. E quando ele se encontra, ele só trouxe notícias desagradáveis, notícias ruins, notícias que é difícil a gente dar glória a Deus e aleluia. E então, Neemias ele teve reações. Eu te pergunto nessa noite, quando você recebe uma notícia ruim, qual é a tua reação? Qual é o seu comportamento? O que nós vemos em Neemias como comportamento diante das informações que ele recebe, e não são boas, serve de exemplo para nós passarmos a crise de cabeça erguida, sabendo que essa luta vai passar e que nós cantaremos o hino da vitória. Anani trouxe um relatório para Neemias e o relatório dizia o seguinte. Anani disse, Neemias, a cidade está destruída. A cidade de Jerusalém está destruída. Primeiro problema. Segundo problema, a cidade está com os muros esburacados. Terceiro problema, o fogo destruiu as portas da cidade. Quarto problema, a vergonha e a humilhação tomou conta do povo de Israel. Hoje entrou aqui neste santuário algumas pessoas que me ouvem nesse momento. E alguma coisa aconteceu na tua vida e te trouxe destruição em alguma área da tua vida. O Deus de Neemias escolheu 15 de maio de 2020 para hoje executar uma obra de reconstrução na sua vida pessoal. Os muros, Anani falou para Neemias que estavam cheios de buracos, haviam muitas brechas. E da mesma forma, existem algumas pessoas que me ouvem nesta noite, que estão com algumas brechas no muro da sua vida. Mas o Deus de Neemias está aqui para tapar os buracos, tapar as brechas e restaurar os seus muros, porque hoje Deus vira a página e escreve uma nova história para você. Também, Anani disse que as portas haviam sido queimadas e destruídas pelo fogo. Portas representam acesso para a entrada e para a saída. Aqui vai uma aplicação da palavra para você que me ouve. Deus está hoje
criando uma situação, não para abrir portas, mas para escancarar grandes portas para você. Sabe-se que as portas elas são feitas nas paredes, pelos profissionais de alvenaria, pedreiros, marceneiros e por aí vai. Mas o nosso Deus é especialista em abrir porta onde não tem parede. Onde o fogo da destruição passou, arrebentando as portas e você não teve acesso, o Senhor está criando nesta noite uma situação para você passar por essa porta, dando glória a Deus e aleluia. Só quem crê, levante suas mãos e glorifique o nome do Senhor. E o outro problema que eu já citei, o Hanani falou para o Neemias, a vergonha tomou conta do povo e os judeus estão humilhados. Hoje Deus arranca dos seus olhos, da sua vida e da sua face, a humilhação e a vergonha. Um tempo de exaltação é chegado para este povo que está ouvindo a santa palavra de Deus. Então eu disse, irmãos, que o Neemias só recebeu notícia ruim. Quais as reações de Neemias diante desse quadro que trazia pelo menos 4 problemas que eu citei? Primeira reação, Neemias pegou uma cadeira, pastor, e sentou. O texto bíblico diz que ele se assentou. Repita comigo, se assentou. Quando a gente fica nervoso, quando o sangue esquenta, porque crente fica nervoso, não fica, irmãos? A gente fica nervoso de vez em quando, para não falar de vez em sempre. Então, quando você ficar nervoso por uma situação ou por uma informação desagradável, faz que nem o Neemias, senta, toma um copo com água e conta até 50, põe a mão no coração e canta aquele hino, a paz de Deus encheu meu coração. E deixa o nervoso passar. Não tome decisões precipitadas e não se comprometa com a tua palavra, principalmente na hora que você estiver nervoso. Neemias ele recebeu o impacto da notícia negativa, mas ele tomou um assento e ele ficou lá, esperando aquele momento desconfortável passar. Aos que são mais estourados, nervosos, não leva desaforo para casa, triscou, pegou fogo, Deus está te dando hoje temperança, domínio próprio, equilíbrio, moderação. Não é que você não vai ficar mais nervoso. Na hora que o nervoso vir, você vai ter o domínio próprio do Espírito Santo exercendo soberania sobre a tua vida. Amém, amado? Segunda reação, Neemias, depois que ele sentou, a Bíblia diz que ele jejuou. Irmãos, olha quanta tecnologia tem hoje, né? Estamos na era digital. O avanço da ciência é muito grande no atual século XXI. Mas, a despeito de toda essa parafernália tecnológica, que ela é muito boa quando usada para a glória de Deus, o método antigo e velho do jejum funciona nos dias atuais. Então, Deus está hoje dando força espiritual para quem não tem mais esta força para o jejum. Lembrando que, biblicamente, o jejum é um propósito que nós fazemos diante do Senhor. Aos que estão fazendo jejum, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Deus tem recebido os seus jejuns no seu memorial. O seu odre está quase cheio e daqui a pouco aqueles anjos que desceram na escada de Jacó vão descer trazendo a sua vitória. Aos que estão sem força para jejuar, sejam renovados pelo Espírito Santo nesta noite, porque o jejum ainda funciona no presente século digital. Amém, igreja? Terceira reação de Neemias, diga comigo, Neemias chorou. O choro de Neemias, que é a reação dele mediante o relatório negativo do seu irmão Hanani, expressa que ele tem um coração quebrantado. Para Deus usar alguém na obra da reconstrução, tem que ter coração quê? E se Deus tem uma obra comigo nessa reconstrução e eu não choro mais, o meu rosto está seco? Está preparado para ouvir o que eu vou falar?
Aos que estão com o rosto seco, fiquem espertos, porque Deus pode criar uma situação na tua vida para você voltar a chorar de novo nos pés do Senhor Jesus. E isto é muito sério. Então, nesta noite, receba do Senhor quebrantamento no coração. Porque nesta obra da reconstrução não dá para fazer esta obra com o rosto seco. Tem que estar banhado com a lágrima de um coração quebrantado na presença do Deus de Neemias. E a outra reação de Neemias, diga comigo, oração. Ele foi para a oração, porque irmão, já tem que orar quando está na bênção. Imagina quando está na crise. Parece que na crise a intensidade da oração aumenta. E ele foi para a oração. O texto da Bíblia diz que ele faz a oração, inicia a oração, ele dá o pontapé inicial, o start, ele dá o início da oração no mês de Quisleu. Quisleu no calendário judaico é a segunda quinzena de novembro e a primeira quinzena de dezembro do nosso calendário. Aí ele orou, e ele orou algum tempo. Há quanto tempo você está orando? Preste atenção, porque aqui tem uma palavra da ciência para o teu coração. Por que Neemias foi orar? Há algumas razões, mas eu vou citar pelo menos duas para a gente ganhar tempo. Razão número 1. Ele foi orar porque ele precisava sair da Pérsia e ir para Jerusalém fazer a reconstrução, mas ele tinha que fazer isso debaixo da bênção do seu chefe, do seu líder. O rei Artaxerxes Longímanos, enteado da rainha Ester, rei da Pérsia. O Neemias está com a bandeja e o cálice servindo o rei. Aí Deus fala para Neemias, eu vou te usar na reconstrução em Jerusalém. Os irmãos acham que Neemias pegou a bandeja, jogou para um canto, o cálice para outro, bateu no peito e disse, Deus mandou, eu vou, e se o rei da Pérsia ficar na frente, eu vou passar por cima? Não, ele tinha juízo na cabeça. Neemias sabia que Deus estabeleceu na terra um negócio chamado princípio de autoridade. E o princípio de autoridade que Deus estabelece na terra é que o subalterno, ele presta obediência ao seu líder. Em casa, o filho obedece os pais. Na escola, o aluno obedece os professores. Na empresa, o funcionário obedece o patrão. E na igreja, as ovelhas são obedientes ao pastor. Quando isso não acontece, ou seja, quando o princípio de autoridade não é seguido e instala-se a rebelião, a desobediência, então o caos é grande. Mas em Neemias não houve caos, não houve desobediência, porque ele foi para a oração para Deus trabalhar no coração do rei da Pérsia, para ele sair da sua cidade onde ele morava e trabalhava, e ele, Neemias, fosse então para Jerusalém fazer a reconstrução debaixo da bênção do seu líder. Segunda razão por que ele foi orar. Porque quando Neemias ele faz a oração, ele conhece a legislação da Pérsia. E a legislação daquele país dizia o seguinte, quando você faz um pedido para o rei da Pérsia, ele pode fazer 2 gestos com o dedo. Ele pode fazer o gesto com o polegar para cima, dizendo que ele vai atender o seu pedido. Mas a legislação dizia que quando o rei fazia esse gesto, ele estava dizendo 2 coisas. Número 1, o pedido não vai ser atendido. Número 2, quem fez o pedido vai perder a cabeça, porque o rei vai mandar cortar, decapitar. Vejam que a rainha Ester, mesmo sendo esposa do rei Assuero, não usou da sua influência marital, por ser cônjuge do rei, mas ficou 3 dias em jejum para fazer pedido para o marido, que é o próprio rei. Ela não misturava as coisas. E Neemias, então, ele foi para a oração no mês de Quisleu. Orou 30 dias e Deus não deu resposta. Neemias orou 60 dias e Deus não deu resposta. Neemias orou 90 dias e Deus não deu resposta. Irmãos, por que Deus fica em silêncio? O silêncio de Deus, ele é pedagógico. Alguma coisa ele quer ensinar para a gente.
Há um período de silêncio na Bíblia que termina-se o livro de Malaquias e até o João Batista aparecer no Novo Testamento clamando e dizendo que está chegando alguém aí, que é maior do que ele, houve ali um silêncio de 4 séculos. Se você está num momento na sua vida cristã que você está dizendo, Deus, fala comigo, Deus, até quando em silêncio? Acalma seu coração, porque o silêncio de Deus não significa obrigatoriamente que você está em pecado. O silêncio de Deus, ele é pedagógico, ou seja, ele quer ensinar alguma coisa para a gente. E o silêncio de Deus também representa algumas coisinhas. Vou citar uma bem simples. Fique na última palavra que Deus falou contigo lá atrás. Em cima da palavra que Deus falou contigo pela última vez, não assine nada, não faça nada, não alugue caminhão para fazer a sua mudança, porque Deus está em silêncio. Não se precipite, porque daqui a pouquinho o silêncio de Deus vai ser quebrado e o Senhor vai falar contigo como falou com Neemias. Amém, igreja? E quando que o silêncio foi quebrado? Quando deu 4 meses de oração. Abib, ou Nisan, segunda quinzena do mês de março, primeira quinzena de abril, o Senhor falou com Neemias, Neemias, vai falar com o rei da Pérsia porque eu vou na tua frente. E Neemias foi. Deus está dizendo que hoje, quem vai quebrar o silêncio não é o rei da Pérsia, é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E o Senhor, que é rei dos reis, que falou com Neemias, está falando contigo. Eu estou na sua frente e eu estou te dando nesta noite resposta de oração. Neemias, quando fez o pedido, o que é que o rei fez para ele, igreja? Fez assim. Jesus está fazendo assim para alguém que está orando. Esse assim para Neemias, o Neemias ficou tão empolgado que ele já pediu licença para sair. Aí o rei falou, não tenha pressa que a conversa está só começando. O que você vai fazer lá, Neemias? Eu vou ter que fazer a reconstrução. Então, o que você vai fazer lá? Vou ter que resolver o problema do muro, das portas, da cidade. Vou ter que fazer um trabalho geral de reconstrução. Aí o rei falou para o Neemias, Neemias, você é copeiro do rei. É o meu copeiro. Como é que você vai chegar com essa patente de copeiro? O rei, naquele momento, nomeou Neemias a governador de Jerusalém. Deu para ele uma patente, uma divisa. Colocou ele num patamar elevado. Nesse momento de crise que o mundo está passando, o Senhor está falando para o seu povo, para a sua igreja. Eu tenho promoção, eu tenho patamares elevados para a minha noiva. Se a noiva do Cordeiro está aqui nessa noite, pode sentir a presença de Deus, se alegrar, porque o Senhor ele vai te promover na crise. Havia uma crise em Jerusalém, mas Neemias foi promovido na hora da crise a governador. Tem uma promoção do céu chegando para alguém aqui, receba. Segunda coisa que o rei falou para ele. O rei disse o seguinte, que ele ia ter muito gasto. E aí o rei falou assim, eu tenho aqui, nesse cantinho, um grande material de construção aí, com uma reserva de muitas árvores na minha floresta. Pega todo o madeiramento que você precisa com o meu guarda, porque eu estou fazendo uma contribuição voluntária. Eu estou doando para a obra do teu Deus todo o material de construção para você levar lá para Jerusalém, Neemias. Você está entendendo o que o Senhor está falando contigo hoje? Deus está mandando provisão material para alguém. Seja na esfera da igreja aqui, pastor José, e seja na casa de cada crente desta igreja,
deste ministério. O Senhor está mandando provisão, mas como, de onde que virá? O Senhor é o dono do ouro e da prata. Então, somente creia, porque eu estou vendo reconstrução, não apenas na parte espiritual, mas Deus também está entrando com reconstrução na parte material. Terceira coisa que o rei falou para Neemias. O rei falou assim: Neemias, o caminho daqui para chegar em Jerusalém, 1.450 quilômetros de distância, é muito perigoso, porque tem os salteadores, tem os ladrões. Se o rei fosse contemporâneo nosso, ele diria assim, ó, tem a Al-Qaeda, tem o Boko Haram, tem todos os terroristas aí. Então, Neemias, eu vou agora escalar a minha guarda real, que faz a minha escolta, e eu vou designar eles para eles te acompanharem na ida, na estadia e na volta, porque você vai voltar para cá. E o Neemias, ele agora está indo, viajando para Jerusalém com a escolta do rei, mesmo não sendo rei. Está entendendo o que o Senhor está falando contigo? Deus está mandando uma escolta angelical, com anjos com espadas desembainhadas, te guardando de tudo: coronavírus, praga, maldição, catiça, urucubaca, oração contrária, mandinga, inveja, ira, porfia, contenda, praga, adultério, roubo, latrocínio, furto, laço de morte, sequestro relâmpago, batida. O Senhor está dizendo: guardarei a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E tu dirás que nem o salmista: viverei e não morrerei, mas contarei as obras do Senhor meu Deus. Deus guardou Neemias. E o Senhor, Deus, está dizendo para você nessa noite: escute. O rei falou uma última coisa para ele: Neemias, daqui da Pérsia para chegar lá em Jerusalém, tem que passar pelas fronteiras. Para passar pelas fronteiras, você precisa de trânsito livre. Então o rei chamou o escrivão pegou o rolo do pergaminho e redigiu uma carta. O rei pegou o seu anel real e chancelou, assinou, carimbou, rubricou a carta. E Neemias recebeu a carta do rei. E com aquela carta rubricada, ele foi e ninguém impediu o trânsito do Neemias. Alguém já tentou impedir a tua jornada e já tentou até colocar pedra de tropeço para você não chegar lá, mas você vai chegar em nome de Jesus. Porque hoje eu vejo Deus assinando papéis, e alguns estão até engavetados, mas Deus vai desengavetar. E até tem uma pilha, o teu papel está embaixo, mas Deus vai tirar o teu que está embaixo e vai colocar em cima. Porque é Deus que alterna a ordem da fila, porque Ele é o soberano. Então nessa noite o Senhor está dizendo, para quem crê, receba, toma posse aí. Irmãos, aí o Neemias ele viaja, ele sai da Pérsia e vai para Jerusalém. Quando ele vai para Jerusalém, não tinha trem, avião, não tinha nenhuma locomoção do século 21. Ele foi cavalgando na montaria do seu animal. Essa viagem da cavalgada do animal, Neemias montado nele, com a distância dos quilômetros que eu já citei aqui umas 2, 3 vezes, girava em torno, demorava mais ou menos uns 4 meses de viagem. Diga comigo, 4 meses orando. Diga, 4 meses viajando. Vai dar quantos meses no total? Há quanto tempo você está esperando algo de Deus na tua vida? Neemias orou 4 meses e viajou mais 4. Demorou quanto tempo para chegar em Jerusalém? Quando ele chega em Jerusalém, dá uma vontade de começar já, né, irmãos, né? Vou arregaçar a manga e já vou reconstruir esse muro aqui. Não.
A Bíblia diz que ele chega em Jerusalém e ele vai dar uma volta em torno do muro. Se você olhar para aquele relógio da parede, o ponteiro do segundo corre num sentido que a gente chama como? Sentido horário. A Bíblia diz que o Neemias chega no muro, num lugar chamado Porta das Ovelhas. E quando ele chega lá, ele vai fazer a vistoria do muro. Para que ele vai fazer a vistoria do muro? Porque antes de começar a trabalhar, o Neemias tem que conhecer o problema, tem que estudar como é que vai fazer o problema, montar um plano estratégico para resolver o problema em tempo recorde. E a Bíblia diz que ele fez tudo isso em 52 dias. Tem algo chegando e eu estou como profeta de Deus para te abençoar agora na palavra, hein? Receba a profecia bíblica. Deus está dizendo que dentro de 52 dias tem milagre chegando para alguém aqui. Só quem crê, levanta a mão e receba aí. 52 dias para o muro ficar pronto. Pode contar, ó, hoje é dia 15. Marca 52 dias na agenda aí. Ele sai da porta das ovelhas, e a Bíblia diz que ele pega o seu animal e ele vai cavalgando até a direção de uma outra porta, chamada a porta do lixo, do monturo, do Vale do Monturo. Ele chega ali. Quem estuda geografia bíblica sabe que para você sair da porta das ovelhas e chegar na porta do Vale do Monturo, não dá para fazer essa trajetória no sentido horário. Isso significa que o Neemias fez a visitação no muro, deu a volta no muro. Em que sentido, igreja? Preste atenção. Deus não vai te levar no sentido horário. Deus não vai te levar pelo caminho que você está achando. Deus não vai fazer do jeito que você está pensando. Deus vai te levar no sentido da contramão, no anti-horário. Diga comigo, no sentido anti-horário. Porque primeiro, irmãos, Deus complica, depois Deus descomplica, e só no final que Deus explica. Por mais anos de crente que nós tenhamos, a gente conhece Deus na profundidade? Não. Por mais experiência que nós tenhamos do Evangelho, nós conhecemos Deus na sua plenitude? Não. E a própria Bíblia diz, sabes tu como Deus opera? Um exemplo sobre isto. O diabo quer matar o menino Moisés. Quis ou não quis, irmãos, quando Moisés nasceu? Quis ou não quis? E o diabo usou um homem no objetivo de matar o menino Moisés, o faraó. Onde que Deus escondeu o menino Moisés? Onde? Na casa do homem que queria matar o próprio menino Moisés. Ou seja, este homem que quer matar o menino Moisés, usado pelo diabo, se torna avô adotivo do mesmo. Sabes tu como Deus opera? Deus está dizendo, eu vou te levar por um caminho que você não entende. E quando Neemias chega na porta do Vale do Monturo, o texto diz que ele não consegue prosseguir a inspeção do muro montado no animal, porque o animal não passa, porque ali tem muito lixo. E aí ele tem que descer da montaria e fazer o resto da vistoria do muro a pé. Então a pergunta é, que lixo é esse? Segunda pergunta, há quanto tempo que o lixo está lá? Primeira resposta, esse lixo da porta do Vale do Monturo é o lixo da destruição de Jerusalém e do templo de Salomão, na época do profeta Jeremias, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. É dessa época. E há quanto tempo que o lixo estava lá? Há mais de 145 anos. Outra pergunta que nos causa muita preocupação. E nesses 145 anos não apareceu ninguém com a vassoura e a pá para pegar o lixo e colocar na lixeira? Não apareceu ninguém. Outra pergunta que nos causa muita preocupação. Mas Deus não fez nada? A Bíblia diz que Deus é longânimo.
E nessa longanimidade, Deus esperou passar quase 1 século e meio para Neemias nascer, crescer, se tornar homem, ir para Jerusalém e remover o lixo. Isto significa que tempo não apaga lixo do pecado, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Deus vai levantar alguém aqui, para remover o lixo que está debaixo do tapete, e o Senhor está dizendo, é a obra da reconstrução que eu farei através do meu povo e da minha igreja. Então Neemias terminou de fazer a vistoria, arregaçou a manga e começou a trabalhar no muro de Jerusalém. E o muro tinha 4 partes, a parte norte, a parte sul, a parte leste e a parte oeste. Quando Neemias fez isso, para arregaçar as mangas e pôr a mão na massa para fechar a brecha do muro, a luta começou. Diga comigo, quando a gente faz a obra de Deus, a luta também chega. Quando ele vai fechando a brecha do muro na parte norte, ele enfrenta problemas externos, problemas do lado de fora do muro. Levanta-se um homem contra Neemias, do lado de fora, chamado Sambalate. Algumas Bíblias chamam ele de Sambalá. O nome Sambalate no hebraico significa ódio disfarçado. Entendeu? Se não entendeu, eu vou explicar. Ódio disfarçado é gente falsa, máscara. Não é essa máscara que a gente está usando, não, tá, gente? É a máscara da hipocrisia, do farisaísmo, do fingimento, das pessoas que te beijam, te abraçam, te cumprimentam, mas te dão a punhalada. Uns dão pelas costas, outros dão na frente mesmo. Mas no caso do Sambalate aí, o ódio está disfarçado, porque o nome dele no original é ódio disfarçado. Então, o que o Senhor está falando hoje aqui para alguém, Deus está cortando o laço de traição contra a tua vida. Deus está cortando o laço de traição, viu, pastor José? Viu, pastor? Deus está falando contigo, com o anjo da igreja nessa noite, e está falando com todas as ovelhas deste ministério. Laços de traição estão sendo quebrados nesta noite. Você está achando que o Sambalate é do povão? Está achando que o Sambalate é do baixo clero? Está achando que o Sambalate entrou no site da Caixa para pedir R$600? O Sambalate, ele era governador. Porque se você arruma a briga com o teu vizinho, é uma coisa. Arruma a briga com o prefeito de Curitiba. Arruma a briga com o governador do estado. Olha o desconforto no Brasil por causa da briga do presidente ou contra o presidente, mediante tudo que os irmãos estão acompanhando. Neemias está fechando o buraco do muro na parte norte e o governador Sambalate está do lado de fora fazendo oposição. A Bíblia diz assim, levantando-se contra ti o espírito do governador, o Espírito Santo arvorará contra ele a sua bandeira. E a nossa bandeira, irmãos, é Jeová Nissi. O Senhor é a minha, o Senhor é a sua, o Senhor é a nossa bandeira. Amém, igreja? Irmãos, este homem, Sambalate, ele se levanta tremendamente contra Neemias. E este homem, ele está governando Sambalate, ali na região dos Amonitas. O Sambalate, ele é de origem amonita. Ele pertence à família de Ló. A genealogia de Sambalate vem do sobrinho de Abraão, Ló. E o tio de Abraão, o tio de Ló, que é o Abraão, ele é o descendente da linhagem de Neemias. Então preste atenção que eu tenho algo para falar sobre a tua família nessa noite. Sambalate está se levantando contra Neemias. Todo levante contra você caia por terra nesta noite. Mas Deus está dizendo que tem levante que você está enfrentando é dentro da família. Porque o Sambalate é de origem amonita, da linhagem do Ló.
Ló, sobrinho do Abraão. Diga comigo, briga de família. Porque do Abraão virá o Neemias, mas da linhagem do Ló vem o Sambalate. Então, quando o Neemias está fechando a brecha do muro na parte norte, o Sambalate se levanta contra, tem uma briga de família ali. Deus está entrando nos lares nesta noite e fincando a bandeira branca da pacificação. Barreiras estão sendo quebradas na tua família. Deus está consertando os altares familiares nesta noite. E a boa notícia que eu tenho para a igreja é que o Neemias conseguiu fechar a brecha do muro na parte norte e o nome do Senhor foi glorificado. E na sua família, o Senhor vai também hoje executar uma obra de reconstrução e as brechas serão fechadas. Aí o Neemias foi das costas para o norte para fechar o buraco do muro aqui, na parte sul. E ele está fechando um buraco na parte sul. E o Neemias está fazendo a obra da reconstrução. E levanta-se contra ele um homem chamado Gesem, o arábio. Este homem também era governador. E ele era descendente de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó. Neemias fechando o buraco do muro na parte sul. Gesem do lado de fora fazendo oposição para que Neemias não fizesse a obra. Tem muita força contrária para você não fazer a obra. Tem muita força contrária, infernal, diabólica, satânica e maligna, para você não fazer a obra do Senhor. Mas o Senhor está dizendo, persevera. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. O Senhor diz assim, sede firmes, constantes e abundantes, porque o seu trabalho certamente tem uma recompensa. Então o Neemias, quando está fechando a brecha no muro da parte sul, e o Gesem, que é da linhagem do Esaú, faz oposição, porque o Neemias vem da linhagem de Jacó, o neto de Abraão. Então Deus está falando pela segunda vez e confirmando agora que fechar o buraco do muro na parte sul é enfrentar uma luta familiar pela segunda vez, porque é briga de família. Abençoe alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa, Deus está entrando com pacificação na tua família. Eu vejo na tua família a espada do concerto descendo e Deus colocando as coisas que estão bagunçadas tudo no lugar. E você vai com a sua família dizer assim, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Crê, persevera, faz a campanha, não desanima, consagra, ora, jejuma, busca, porque o Senhor está dizendo, nesse rebuliço da pandemia, a vitória vem para a tua família. Aí o Neemias virou assim, esse lado aqui do muro, parte leste, para fechar o buraco, e do lado de fora se levantou um homem contra ele chamado Tobias. Tobias também era governador. E esse Tobias aí, de todos que estavam do lado de fora fazendo o muro, era o pior. Porque a Bíblia diz que o Tobias, do lado de fora, governador e fazendo oposição a Neemias, ele passava pelo buraco do muro um bilhetinho que chegava para o filho dele, que era casado com uma moça judia, dos nobres que ajudavam Neemias na obra da reconstrução. Tinha um homem do lado de Neemias chamado Messulão, que era um judeu nobre, e ele ajudava o Neemias, e a filha do Messulão era casada com o filho do Tobias, e o Tobias do lado de fora mandava um bilhetinho pelo buraco do muro, perguntando para o filho, o que o Neemias está fazendo? E o filho mandava o bilhetinho escondido pelo buraco do muro. Era mais ou menos assim, era um WhatsApp para lá e um zap para cá. Era uma mensagem no inbox para lá do Facebook e outro, sabe, tudo no privado. Mas tudo no privado Deus está vendo, igreja. E Deus viu aquele negócio e o Senhor está dizendo que estão fazendo as escondidas, levando o teu nome para lá e para cá. O Senhor está, eu vejo uma tesoura descendo hoje aqui e Deus cortando o mal na raiz. Ei, show de comanai.
Deus está com uma tesoura cortando hoje o bilhete do Neemias e queimando no fogo. Então receba livramento do Deus de Neemias. Aí o Neemias conseguiu fechar o buraco e os bilhetinhos pararam de transitar no buraquinho, porque não tem mais buraco. Agora Neemias tem que fechar esse lado do muro para encerrar a obra. E quando ele vai para a parte oeste, não tem uma pessoa, porque se no norte tem o Sambalate, se no sul tem o Gesem, e na parte leste tem o Tobias, do lado oeste do muro, não tem uma pessoa, tem toda uma população de uma cidade. Essa parte oeste do muro é a região que hoje nós conhecemos como o Muro das Lamentações, é a parte oeste do muro. E ali está um povo que se chama os Asdoditas, o povo que mora na cidade de Asdod, uma das 5 cidades dos filisteus. Porque se você arruma confusão com uma pessoa de Curitiba, a luta vai ser desagradável, sim ou não, irmãos? Agora imagina se toda a população de Curitiba quiser te matar. Todo o povo de Asdod, toda a população de Asdod não quer apenas impedir Neemias de fechar o buraco do muro, quer matar Neemias. Há um laço de morte para Neemias, mas o laço foi quebrado. Irmãos, o buraco do muro foi fechado e parece que Neemias está tranquilo porque, fecharam-se os buracos do muro, no norte, no sul, no leste e no oeste. Diga comigo, os buracos foram fechados. Então os inimigos eram externos, porque estavam do lado de... Mas eu quero concluir a mensagem agora, dizendo que os piores inimigos de Neemias não estavam do lado de fora do muro. Já entendeu? Se o Sambalate, o Gesem, os Asdoditas e o Tobias, do lado de fora, dão trabalho, e o Neemias quase perdeu os cabelos da cabeça, mas Deus deu vitória. Agora a gente chega num ponto da Bíblia que nós vamos ver que a Bíblia nos mostra que os piores inimigos de Neemias estavam onde? E ali se levantaram contra Neemias os profetas de Deus, que se corromperam, não eram falsos profetas, eram profetas de Deus, que se corromperam, porque Sambalate, Tobias e Gesem pagaram propina para Noadias, Seraías, os profetas de Deus, profetizarem contra Neemias, como se o próprio Deus estivesse falando na boca deles. E um profeta chamou Neemias para entrar dentro da casa do Senhor, onde só podia entrar o sumo sacerdote. E o Neemias, Deus mandou ele ficar onde, igreja? No muro, fazendo a obra. E aí, o Neemias identificou na profecia 2 problemas. Só pode entrar nesse lugar quem é sacerdote, eu não sou. Segundo problema, Deus mandou ficar no muro, e agora Deus está mandando eu sair do muro? Abençoe um crente aí e fala para ele, fica no lugar que Deus te colocou. Você está achando que Deus é piá, guria, moleque, criança, que fala uma coisa e muda, e fala, e fica, e tira, e põe? Não, se Deus falou, fica no muro, fica no muro. Se Deus falou, sai, sai. Mas se o Senhor falou, vai, vai. Se o Senhor falou, falou. Se Ele falou, está falado. E quando está falado, a palavra dEle não cai por terra, igreja. Aí Neemias entendeu que esses profetas não eram usados por Deus, mesmo eles tendo o histórico de serem usados por Deus. Então, como Sambalate, Tobias e Gesem não conseguiram impedir o Neemias fechar o buraco do muro, pagaram propinas e os profetas profetizaram, mas não levaram o Neemias da conversa, eles mandaram a última cartada para tentar enganar o Neemias. Mandaram uma carta. O texto da carta eu vou parafrasear como se fosse escrito hoje nos dias atuais, para a gente entender mais ou menos o teor da carta. A carta vinha escrito assim: prezado governador Neemias, vimos por meio desta convidá-lo para congregar conosco no Vale de Ono, ponto, assinado, aí vem o nome daqueles que eu já citei, o Sambalate e tal, o Gesem, e, detalhe, o Tobias não assinou a carta. Diga comigo, por que não assinou? Porque ele fazia as coisas escondidas.
Tem gente que é usada pelo diabo e trabalha te atacando de frente. Outros ficam nos bastidores trabalhando às escondidas. Nada vai ficar escondido, porque o nosso Deus revela o profundo e o escondido, igreja. Nada. Tudo o que estão fazendo às escondidas, o Senhor vai trazer às claras. Eu estou vendo Deus fazendo uma live com os teus inimigos e desmascarando eles. Estou encerrando, pastor. Então, irmãos, escute que eu vou encerrar. Mandaram a primeira carta. Eu falei que a carta lá, eles marcaram o encontro com Neemias para congregar com Neemias num vale chamado Vale de Ono. O Velho Testamento cita 37 vales. Um dos 37 do Antigo Testamento é o Vale de Ono. A distância do muro onde Neemias está fazendo a obra até o Vale de Ono é 30 quilômetros. Quantos quilômetros? Para que marcar no Vale de Ono? Número 1, para tirar Neemias do lugar que Deus mandou ficar, que era no muro. Número 2, marcou longe, para longe do muro, os inimigos de Neemias, através do seu conluio, faziam um esquema para sequestrar, matar, e ninguém vê o fim do Neemias. Alguém usado pelo diabo quer levar você para longe da presença do Senhor, mas Deus está falando hoje, eu quero o meu povo no centro da minha vontade, fazendo a minha obra. Eles não falam assim, vem aqui no Vale de Ono para a gente ter uma conversa, para discutir as questões do muro, não, para a gente congregar. Vamos congregar, nós vamos cantar, nós vamos congregar. O Neemias vai congregar no muro, fazendo a obra no muro. Mandaram essa carta bonita, com esse texto, prezado governador, vírgula, vimos por meio desta convidá-lo para congregar no Vale de Ono, ponto atenciosamente, mandaram essa carta bonitinha 1, 2, 3, 4 vezes, e na primeira vez que chegou o carteiro com o Sedex, Neemias falou, não vou, aí mandaram a segunda carta, mesmo texto, Neemias leu, Neemias respondeu, não vou, mandaram a terceira carta, mesmo texto, Neemias respondeu, não vou, mandaram a quarta vez, a mesma carta, aí Neemias disse, não vou. Deus está ensinando hoje alguns crentes a aprenderem a falar a palavra não. Há momentos que a gente tem que falar sim, há momentos que tem que falar não, e há momentos que a gente não tem que falar nada. Nesse momento, Neemias tem que falar não, e ele falou quantas vezes? Então, os inimigos eram insistentes? Sim, o diabo também é. E o servo de Deus precisa aprender a falar não para Satanás. Eles cansaram de mandar as 4 cartas, porque ouviram 4 nãos, e mandaram a 5ª e última carta. E a 5ª e última carta, o texto não era do mesmo conteúdo das 4 primeiras. O texto já dizia assim, nem mais chamava ele de governador. O texto da 5ª carta era assim, sabemos por que você não quer vir aqui. É porque você quer promover uma rebelião e se revoltar contra o rei da Pérsia. O Neemias leu, ficou tranquilo, porque ele sabia que tudo ali era mentira, era mentira. Você precisa ter convicção e ter a ciência quem você é. Se alguém falar assim, você não vale nada, você vai acreditar? Você tem um valor, o Espírito Santo habita em você. Podem não te dar nada e te julgar pela aparência, mas o Senhor está dizendo, eu te escolhi do ventre da tua mãe. Irmãos, com a permissão do nosso presidente, vamos ficar de pé para a gente orar ao Senhor. Você entendeu a palavra? Na 5ª carta, Neemias disse, isso daí vocês estão falando de vocês. Você não tem que se justificar para ninguém, porque Jesus é o teu advogado. Você não precisa ir para o Facebook para desabafar ou para mandar aquela resposta que você está querendo, porque o Senhor é o seu advogado fiel. O Senhor te justifica. Irmãos, os muros ficaram prontos em 52 dias, mas se os senhores e as senhoras me perguntarem, e a cidade demorou quanto tempo, Neemias, deixar ela pronta? Entre 10 a 12 anos. Os muros foram em dias? Sim. E a cidade? Demorou anos. Há coisas que Deus em nós e por nós e através de nós, Deus pode executar em questões de dias, horas,
minutos e segundos. Há outras coisas que na soberania de Deus, Deus pode executar em nós, através de nós e por nós, em questões de anos. A cidade foi 1 década, os muros, menos de 2 meses. Algumas coisas Deus vai fazer nesta igreja, pastor José Joaquim, em questão de dias, horas, semanas, meses, ainda neste ano. Me ajude aí, meu querido, no teclado. Mas outras coisas Deus, Ele faz conforme o tempo que Ele determina. Quantos, com sinceridade, sem emocionalismo, quantos têm convicção que foram abençoados com a palavra do Senhor nesta noite? Você vai voltar sexta-feira aqui na campanha? Vai perseverar nessa obra? Vai ajudar esta obra? Vai ser fiel a este ministério? Vai ser leal à sua liderança? Com pandemia ou sem pandemia, com corona ou sem corona, a obra da reconstrução será feita através da vida de cada um dos queridos irmãos. Há uma unção de cura que está descendo nesta noite, e o Senhor está trazendo refrigério para a tua alma. Receba no seu coração a alegria do Espírito Santo. Portas estão se abrindo, problemas estão sendo resolvidos, casamentos estão sendo restaurados, e os dons do Espírito Santo estão sendo distribuídos. Olha, missionária, Deus está preparando uma viagem para um outro estado deste Brasil. Quando este processo deste isolamento terminar, contempla-tu dentro deste pássaro de ferro. É uma viagem missionária. Naquela terra muitas curas e milagres, e no teu regresso para cá, no primeiro culto da tua volta para cá, tu verás o grande mover de Deus neste lugar, através de uma unção especial que Deus está te entregando. Mais um dom espiritual Deus está te dando nesta noite, mulher. Operações de milagres e maravilhas eu vejo Deus executando neste lugar. E uma grande geração de obreiros qualificados, Deus levantando aqui, pastor José Joaquim. Deus está levantando uma geração de pregadores, uma geração de ensinadores, uma geração de pregadores, uma geração de ensinadores, uma geração de homens e mulheres ungidos. O Senhor está levantando profetas no seu arraial. O Senhor está levantando a geração de Neemias, a geração que vai fazer a obra da reconstrução. Igreja Rocha Eterna, prepara, porque Deus está reservando coisas grandes para este ministério. Ancho de canda rama choubria. Feche os seus olhos e comece a sentir a presença do Senhor. Deus está mandando hoje unção com cura. Ele toca nos teus rins. O Senhor mexe na tua chocana, rácia, fígado, pâncreas. O Senhor toca no teu sistema cardiovascular. Mexe nas tuas veias e desentope o sangue que está grosso. Afina e repreende o diabetes, células cancerígenas, tumores e caroços. O Senhor está queimando. Sinta o fogo de Deus queimando esta enfermidade no útero, no ovário, infecção na urina. O Senhor mexe hoje nos ossos e repreende toda enfermidade ortopédica. Pisa direito, receba hoje Deus endireitando a tua coluna. Eu vejo Deus mexendo na coluna de alguém aqui. Xarabacandarama xandaramahai. O arrebatamento da igreja se aproxima, mas Deus está dizendo: vou encher a minha igreja do meu espírito. Receba unção, receba azeite, receba virtude, receba o orvalho, receba a presença gloriosa do Senhor. O Deus de Neemias está reconstruindo a tua família. Receba restauração na sua família. Deus restaura seu casamento. Deus restaura hoje vidas conjugais. Deus restaura relacionamento de pais com filhos. Deus restaura hoje relacionamento de sogra